fato acontece, a Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h02. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã, trazendo para você os principais assuntos de nossa região. Hoje vamos falar aqui da situação preocupante que vivem os dois municípios do Planalto Norte Catarinense. Canoinhas e Três Barras, já há transmissão comunitária do coronavírus, já são 23 casos confirmados. E a preocupação existe porque é um município que fica a 70 quilômetros daqui das Gêmeas do Iguaçu. Muita gente diariamente vai e vem de lá. Vamos também trazer aqui as informações quanto à atualização dos números para nossa região. Ontem teve um novo caso confirmado também no município de Malé, o segundo caso, então, neste município. Para Santa Catarina, o governador fala da situação do estado e também a Assembleia Legislativa aprovou, então, um recurso que diz que transporte público é um serviço essencial e que não está funcionando no estado catarinense. O governador deu a sua opinião sobre o assunto. Temos ainda um assunto importante sobre o manejo da araucária. Qual a importância dessa lei aprovada na casa? Já esses detalhes para você no Jornal da Manhã. Vamos falar do tempo? Bom, neste momento uma neblina começa a aproximar aqui da área central. Vamos aqui trazendo o que o CIMEPAR diz para o dia de hoje. Bom, previsão de chuva já não há mais. Vamos ter agora pelo menos os próximos 5 dias sem chuva, segundo o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Previsão para hoje é de sol entre nuvens, temperaturas na casa entre 10 de mínima e não passando dos 20 graus. Neste momento temos praticamente 13 graus de temperatura. Bom, a temperatura mínima não sofrerá tantas oscilações, vamos ficar aí nessa casa mais ou menos de 10 graus de mínima para os próximos dias. A máxima também, vamos ter então um pequeno decréscimo no dia de amanhã, o dia não passará dos 18, e aí nos próximos dias ficando na casa de 23 graus de máxima. Por enquanto, previsão de chuva, o CIMEPAR marca para a próxima quinta-feira apenas, aqui é uma semana, previsão de chuva para a nossa região. E assim a expectativa, claro que isso aqui é apenas uma previsão, é que lá na próxima semana venha chover um pouquinho mais do que choveu nessas últimas horas, praticamente aqui. Se somarmos os valores das chuvas das últimas 48 horas, tivemos aqui, então, em nossa região, 8,2 milímetros de chuva apenas. Realmente é muita pouca água para esta condição hídrica em que estamos. Rio Iguaçu muito seco, nesta manhã 1,30 m. Realmente essa chuva não resolve para a questão, pelo menos do nosso Rio Iguaçu. A expectativa é que na próxima semana, se assim chover de forma um pouco mais regular, é que pelo menos o rio ele não fique abaixo do que já está, né? Mas é claro, tudo isso são apenas previsões, vamos aguardar, mas a notícia, a questão hídrica não é nada boa até o final do mês. Realmente vamos mais uma vez fechar o mês de maio, que tradicionalmente é um mês bastante chuvoso aqui para o sul do Brasil, mas dessa vez não, vamos sofrer então com essa questão hídrica bastante crítica. Muitos municípios do estado do Paraná já pensam, é claro, em racionar água. Esta questão para a União da Vitória, por enquanto, ela não foi levantada. Temos que manter, é claro, as nossas condições, por exemplo, de questão de viver em coletividade, não lavar calçadas, não lavar veículos, essas outras demais dicas para economizar água, para que não venhamos ter racionamento também por aqui. Vamos de informações? Bom, nesta semana, e aqui já trouxemos no dia de ontem a palavra do deputado Sembaca sobre uma lei importantíssima aprovada na Assembleia que trata a questão do manejo da araucária. A araucária, se voltarmos a 50 anos atrás, é uma árvore nativa muito comum de se encontrar por aqui. Mas com o passar dos anos, principalmente nos últimos 10 anos, a araucária vem praticamente desaparecendo, porque a madeira, é claro, é boa, e havia então muito corte de araucária, mas pouco plantio. Com isso, a araucária chegou até, é claro, com o perigo de entrar em extinção. Pensa, uma árvore
então que aqui tínhamos em abundância. E agora, com a aprovação dessa lei, ela facilita a questão do manejo, ou seja, o plantio, né, você planta, terá o direito de cortar, mas tudo isso dentro da forma legal da lei, que faz com que um futuro de poucos anos, né, tenhamos então mais árvores e aí o pinhão, né, que é tão degustado aqui no inverno, possamos ter em abundância. Hoje você vai acompanhar a palavra do deputado Emerson Bacil, que é um dos coautores dessa lei, vem trabalhando bastante em cima disso, desde que assumiu o mandato lá na Assembleia, e durante a sessão, né, lembrando que estamos tendo sessões online na Assembleia, ele defendeu essa causa, né, obviamente muito feliz dessa lei ser aprovada, e ele explica então o porquê, qual a importância do manejo da araucária dentro dessa lei que foi aprovada na Assembleia nesta semana. Acompanhe. Nós estamos num momento também especial. E aqui eu quero ler um texto do nosso amigo professor Zanetti, e vou passar na íntegra, porque é muito importante. Deputado Romanelli, né, deputado Ussin, que também fizeram, eu fiz parte do projeto, o plantio das araucárias, e aqui resume uma situação muito importante, que a Assembleia Legislativa trouxe novamente à tona. A lei para salvar as araucárias, diz o professor Zanetti. Dia 13 de maio, o Brasil libertou os escravos. No dia 11, a LEP libertou a araucária das amarras burocráticas. Com isso, tornou a planta que era odiada em amada, que era maldita em abençoada. Infelizmente, muitos que se dizem ecologistas não se informaram sobre os conhecimentos que foram gerados nos últimos 20 anos sobre a nossa araucária. Por outro lado, desconhecem o comportamento atual, que infelizmente se tornou cultural, dos proprietários rurais que, quando vem uma araucária ainda pequena, a arrancam ou a cortam para não perder um pedaço de sua terra produtiva. Uma vez que, se deixarem a araucária crescer, não poderão mais cortá-la. Será que os bem-intencionados defensores de nossa araucária sabem que ela não regenera dentro da floresta? Será que sabem que o trabalho dentro da mata realizado pelas cotias e gralhas na distribuição dos pinhões é inútil para a regeneração das araucárias? Que a araucária precisa de luz para crescer? Qual o motivo de uma espécie que não se renova? Os indivíduos remanescentes de araucária angustifolia estão envelhecendo e um dia irão morrer. E com isso, tchau, né? Tchau, pinheiro. Será que é isso que queremos? A araucária não é peça de museu. Ela precisa de uma política pública de renovação para sua perpetuação. Assinado o professor Dr. Flávio Zanetti, da UFPR. Eu fiz questão de ler esse texto, que é um texto do nosso querido professor, e avalizar aqui a seguinte situação. Nós temos que verificar que o pinheiro araucária, por um determinado momento, ele foi explorado sem qualquer, ou com pouca atuação do Estado, com pouca fiscalização, e as pessoas também com pouca consciência. Mas eu acredito que depois de 20, 22 anos, com a proibição total, as pessoas entenderam, ou pelo menos as pessoas bem intencionadas têm que entender que o pinheiro precisa ser preservado. Mas também precisamos de política pública para que os bem intencionados continuem preservando o pinheiro, tá certo? E dê condições para ele. Quem faz na ilegalidade pode até continuar na legalidade, mas tem que ser punido com rigor. Eu estou falando aqui em defesa. Deputado Emerson Bacil, 30 segundos para concluir o raciocínio, por favor. Concluindo, deputado Romanelli, nosso presidente, e demais deputados e todos que nos assistem. A araucária precisa de uma chance. As pessoas de bem precisam dela para a sustentabilidade. Vamos unir as forças num projeto, um programa de governo de manejo,
Precisamos urgente do manejo para discutir, sim, políticas públicas em relação ao Pinheiro. Muito obrigado. Tem um importante projeto aprovado na Assembleia que vai realmente mudar esta atual realidade que temos, não só aqui na nossa região, né? A gente cita a nossa região porque vivemos aqui, mas praticamente em todo o território paranaense. Bom, de Paraná vamos falar rapidamente de Santa Catarina. Ontem o governador Carlos Moisés, na sua tradicional live, né, para toda a população, ele só atualizou os números ali quanto à questão do coronavírus e sempre, é claro, deixando a mensagem para a população se cuidar. Ele não quis responder dentro da live aos questionamentos da imprensa, o que sempre acontece. Até porque lembro que foi protocolado um pedido de impeachment na Assembleia. No dia que foi protocolado, ele não participou dessa live e ontem, portanto, ele não quis responder à imprensa junto à mesma live, respondeu em separado. Mas um dos questionamentos dessa coletiva de imprensa que ele foi perguntado é justamente se ele vai sancionar uma lei que foi aprovada na Assembleia que considera o transporte coletivo essencial, um serviço essencial no Estado. Segundo ele, disse que para voltar à atividade deverá, é claro, passar por algumas portarias específicas dentro da Secretaria Estadual da Saúde. Disse ele ainda que, assim como algumas atividades do transporte coletivo poderá voltar a funcionar, mas não em todas as regiões do estado. É uma atividade, então, aqui, por exemplo, Porto União não está tendo transporte coletivo. E muitas pessoas que dependem desse tipo de transporte para vir ao trabalho, principalmente, estão tendo que se deslocar a pé ou ainda, né, tentar ver aí com algum vizinho e dividir realmente a gasolina e tentar dar um jeito de vir trabalhar. É uma situação complicada, né, porque o nome já diz, transporte coletivo, ali aglomerações de pessoas. De que forma fazer isso sem que haja tal aglomeração? Em alguns horários de picos, praticamente é impossível, a não ser que a empresa disponibilize mais que um ônibus. Mas isso é viável economicamente para a empresa? Tem todos esses detalhes ainda a serem estudados antes de sancionar tal lei. E depois do intervalo, vamos aqui atualizar os números pela nossa região quanto ao coronavírus e ainda falar da situação crítica em que vive o Planalto Norte Catarinense, principalmente Canoinhas e Três Barras. Jovem Pan. Agora são 7h18, de volta com o Jornal da Manhã. Atualizando os números para a nossa região, começo com União da Vitória. No presente momento, temos no município 5 casos suspeitos. Assim como o doutor Ari Carneiro já falou ao vivo ontem, essas pessoas já estão isoladas, aguardando, é claro, o resultado do exame por parte do laboratório do LACEN. Já foram descartados 147 casos no município que deram negativo. Atualmente, hoje, agora, nesse momento, não há a doença circulando dentro do município. Claro, tem os casos suspeitos, mas temos que ter pelo menos certeza, tem que aguardar o resultado do exame. E, do total, 7 casos já ocorreram no município de União da Vitória. Aí 7 pessoas estão livres da doença, estão curadas. Para Porto União, no município de Porto União tem 1 caso suspeito. A pessoa fez exame e aguarda agora o resultado. No total de casos confirmados em Porto União foram 4. Também os 4 casos da mesma família, inclusive, os 4 já estão liberados da quarentena, estão curados. Ainda, Porto União faz o chamado monitoramento domiciliar, pessoa que apresenta algum dos sintomas, mas não precisa fazer a coleta, até porque a maioria é estágio gripal. No momento são 33 pessoas, mas já foram descartados, ou seja, liberados 180 pessoas no município de Porto União. E pessoas que fizeram o exame e deu negativo para a Covid-19 foram 33. Bituruna também atualizou os números. Lá no município, no momento chamado isolamento domiciliar, pessoas monitoradas em casa com algum sintoma, principalmente gripal, são 10. Já foram liberadas de tal isolamento domiciliar 73 pessoas. Descartados, ou seja, pessoas que fizeram o exame para Covid e deu negativo, 17. No momento, há 1 caso suspeito no município que fez o exame e aguarda ainda resultado. E Bituruna não confirmou até hoje casos, então, de Covid-19. Atualizando aqui também, cidade de São Mateus do Sul. Lá no município já foram descartados pessoas que fizeram o exame e deu negativo, 33 casos. Há investigação de 10 outros casos, ou seja, pessoas que estão aguardando o resultado ainda. Em São Mateus do Sul, não houve até o presente momento casos positivos, casos confirmados para Covid-19. E casos monitorados em casa são 31. Pessoas, repito,
geralmente gripadas. Município de Malé. Ontem foi confirmado em Malé o segundo caso de coronavírus. Uma senhora de 40 anos teve um contato direto com o primeiro paciente infectado e aí, apresentou alguns sintomas leves, ficou em isolamento domiciliar, fez o exame e foi confirmado realmente positivo. Segundo caso em Malé para Covid-19. Agora Canoinhas, olha só, no município de Canoinhas temos 10 casos confirmados em Canoinhas, monitorados outros 80, atendimento na chamada central de referência são 22 pacientes e Canoinhas também coloca o número de óbitos, não houve óbitos até o presente momento em Canoinhas. Mas o que preocupa é que ali Canoinhas e Três Barras é como se fosse, usando aqui como exemplo, União da Vitória e Porto União. Aquele vai e vem, as pessoas ali cruzando os dois municípios. Somando as duas cidades, são 23 casos confirmados. Já há transmissão comunitária do vírus. Com isso, uma força-tarefa envolvendo as prefeituras de Canoinhas, Três Barras, Ministério Público e, claro, além das forças de segurança, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, foi montado nessa semana para tentar frear. Tanto é que serão feitos exames em massa na população, tanto de Canoinhas quanto de Três Barras. A matéria que você vai acompanhar a seguir foi feita no gabinete do prefeito Beto Passos em Canoinhas. Participando desta importante reunião estão também o prefeito do município de Três Barras, o senhor Luiz Shimogiri, e os promotores, então, do Ministério Público, Francisco Ribeiro Soares e Renato Maia de Faria. Estamos trabalhando desde o dia 17 de março em relação a todas as medidas necessárias para fazer o enfrentamento ao Covid-19, coronavírus, e chegamos em um momento de preocupação, um momento delicado, aonde Três Barras apresenta 13 casos confirmados, Canoinhas apresenta 10 casos confirmados. Infelizmente, no município de Papanduva já tivemos uma perda por conta do coronavírus, e a preocupação ela é regional, mas é uma preocupação também no Brasil e no mundo. Eu vou iniciar conversando aqui com o prefeito Luiz Shimogiri e na sequência os nossos representantes do Ministério Público, os promotores, estarão conosco também para falar do que foi discutido nessa reunião, onde há uma preocupação em relação a profissionais que estão vindo de outros estados brasileiros ou que já vieram e que, com toda certeza, desencadearam também um processo de transmissão comunitária, já que Canoinhas e Três Barras agora têm moradores, pessoas dos nossos municípios com coronavírus. Prefeito Shimogiri, momento delicado, mas momento também que nós mantemos a tranquilidade para a população e pedimos mais atenção, ainda mais cuidado. Prefeito, o senhor sabe que nós estamos trabalhando desde o início de forma conjunta, isso é importante deixar bem claro para a população, juntamente assim com o Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar, enfim, junto com os demais órgãos, trabalhando desde o início, tentando de uma forma ou de outra diminuir a ação do Covírus ou do Covid-19. E nesse momento, como a situação de uns dias para cá se agravou, infelizmente, né, prefeito Beto, assim, a grande maioria de pessoas advindas de outras regiões, nós não temos absolutamente nada contra ninguém, mas achamos assim, nós, inclusive, no caso de Três Barras específico, nós pedimos para a empresa West Rock limitar o número, controlar a chegada dessas pessoas, mas de uma forma ou de outra, eu não sei se escapou do controle, o que aconteceu. O fato é que nós tivemos nos nossos dois municípios 23 casos, e desses 23 casos, basicamente 20 ligados a esse projeto de expansão da empresa. E isso nos trouxe uma preocupação muitíssimo grande, um alerta muito grande. Nós estamos adotando, já viemos há algum tempo adotando algumas práticas com promotores de saúde, enfim, centro de triagem, tudo que aquilo possível nós fazemos, nós estamos fazendo. Três Barras, Canoinhas, Major Vieira, Bela Vista, eu acredito que sim, todos os municípios estamos fazendo da mesma forma. Mas como agora o sinal vermelho assim se acendeu de vez, nós vamos inclusive tomar novas medidas, vamos pedir à nossa população, e já de pronto tem procurado colaborar com o uso da máscara, os nossos lojistas, comerciantes têm procurado de uma forma ou de outra ajudar, fiscalizar, mas assim nós precisamos
tornar mais duras as regras se a situação continuar crescendo em termos de pessoas afetadas com o vírus do Covid. Então, nós, nesse momento, queremos dizer que nós autorizamos a nossa Secretaria de Três Barras, a proceder à compra de exames. Nós vamos fazendo testes de uma parte da população, para nós vermos assim como é que está a evolução do crescimento e de qual o comportamento assim, que nós vamos adotar nos próximos passos. Até porque a gente tem pelo menos em Três Barras, a gente tem uma decisão tomada. Se essa situação evoluir, nós vamos ter que tomar uma atitude de fechamento. Eu sei que isso é uma atitude drástica, é uma atitude dura, nós vivemos num período onde a economia já passa por dificuldade, mas eu quero ser bem claro, a nossa prioridade é a saúde das pessoas. Primeiro as pessoas e a economia a gente vai depois dar um jeito, as empresas dão um jeito, o governo dá um jeito. Agora, o principal de tudo é a saúde das pessoas. Nós queremos dizer que nessa reunião foi comentado que o comércio, tanto de Três Barras como de Canoinhas, está fazendo a sua parte com relação à cobrança da higienização nos acessos, tanto pelos funcionários como também pelos clientes, mas também o uso da máscara. Então, os cuidados estão sendo realizados pela parte comercial dos dois municípios. Nós queremos que a população nos compreenda, que os empresários nos compreendam e que nós vamos fazer nos próximos dias a testagem para dezenas ou centenas de pessoas e que, se necessário for, que nós tomemos uma medida mais drástica de fechamento, será pela preservação da vida humana. Estamos aqui agora recebendo o Dr. Francisco, promotor de justiça. Doutor, nessa reunião, a equipe da saúde, tanto de Três Barras como a equipe de saúde do município de Canoinhas, fizeram uma exposição para a gente em relação às aflições que as equipes de saúde têm em relação, principalmente, a essa movimentação que há de pessoas de outros estados, muito por conta das obras de expansão da Oeste Rock. Eu gostaria que o senhor falasse da participação do Ministério Público nesse momento difícil da história da nossa região. O Ministério Público acompanha com extrema preocupação o avanço deste vírus na nossa comunidade. O avanço é substancial e nós temos uma preocupação muito grande com essa situação. Hoje foi externado aqui pelas equipes das secretarias de saúde preocupação com relação a protocolos de fluxo de informações. E a partir de hoje, nesta reunião, nós estabelecemos uma nova dinâmica de fluxo de informações, principalmente com a empresa citada. Tá? Prefeito, nós ficamos muito felizes com o resultado da reunião de hoje, que ficou estabelecido a testagem crescente, uma testagem em massa, pode-se dizer, aqui nas nossas cidades, tá? Com um número expressivo de testes a serem realizados nos próximos dias, fato que nos dará uma real dimensão da expansão desse vírus na nossa comarca. Nós temos números expressivos? Temos, mas podem ter a mais absoluta certeza que são números subdosados ainda. Há uma subnotificação e nós temos de saber aonde esse vírus realmente está circulando. Quais bairros, comércios, enfim, localização geográfica para subsidiar a municipalidade, para que a municipalidade possa ter esses dados técnicos e científicos aptos a subsidiar uma eventual medida restritiva. Então, para isso que o Ministério Público está hoje aqui, tá? Numa missão fiscalizatória, tá? Mas acompanhando com extrema preocupação o avanço desse vírus na nossa comunidade, prefeito. Muito bem. Doutor Renato, também promotor de justiça, doutor Renato Maia de Faria, gostaria que o senhor falasse também a respeito dessa reunião e da preocupação que nós temos, principalmente se novos momentos de comportamentos diferenciados, inclusive de fechamento, né, de estabelecimentos comerciais, de indústrias e tudo mais. É um momento difícil, mas é um momento que tem que ser encarado. Nós estamos numa nova fase do coronavírus aqui. Tivemos 23 casos confirmados na região. Isso muda completamente o que existia antes, que era a possibilidade de nós estarmos às ruas, de nós frequentarmos lojas, nós irmos ao mercado com tranquilidade. Tudo mudou.
O vírus chegou na nossa comunidade. O vírus está aí em transmissão comunitária. Nós estamos aqui todos paramentados para se proteger desse vírus e evitar que nós levemos isso para casa. Hoje foi tratado da situação específica da empresa Westrock, em Três Barras, que traz a muitas pessoas de fora para o município, e isso tem gerado um aumento significativo de casos. O Ministério Público tem acompanhado isso, e nós queremos crer que a empresa vai colaborar com as autoridades públicas para que nós possamos dimensionar, saber o tamanho desse problema e que possa possibilitar uma decisão dos prefeitos em alguns momentos. Nós temos, sim, senhores, uma grande preocupação e um novo fechamento, ou como a gente chama, lockdown, que pode acontecer no município. Os prefeitos não querem isso, sabem que o comércio está fazendo a sua parte, verifica que essa economia é importantíssima, que continue funcionando, mas nós não podemos dar chance ao azar. Então, nessa reunião, foi decidido algumas coisas muito importantes que vão ser feitas. Primeiro, as secretarias sociais, secretarias de saúde e de vigilância sanitária vão fazer um protocolo conjunto para enfrentamento desses casos, especificamente também trazidos em relação à expansão da empresa Westrock, que será passada para a promotoria do Dr. Francisco, para que possamos trazer essas informações e combater essa expansão do vírus. Além disso, foi decidida uma coisa muito importante hoje, que é a chamada testagem em massa. Os prefeitos aqui disseram que vão colocar todas as suas equipes que têm à disposição para testar o máximo de pessoas possíveis, especialmente aquelas que tiveram contato com pessoas que testaram positivo. A partir disso, nós vamos ter uma dimensão do que está acontecendo em Canoinhas e pode efetivamente obrigar os prefeitos a tomar medidas mais gravosas do que está acontecendo agora com o novo fechamento. A gente pede, mais uma vez, a colaboração e compreensão da população. Situação preocupante realmente para Três Barras e Canoinhas, as prefeituras pelo menos já tomando várias atitudes, né, e vão fazer um teste em massa na população. A grande pergunta que fica, e a questão, preocupação também aqui para as nossas cidades, Porto União, Nova Vitória, quantas pessoas diariamente vão até Canoinhas, né, representantes comerciais, por exemplo? Ou melhor, quantos caminhões passam, né, para a BR-280, para a região de Canoinhas, fazendo entregas, entram aqui no município de Porto União, passam ou nem param em Porto União, só simplesmente passam aqui por dentro do município literalmente e pegam sentido BR-153. Não seria um momento oportuno para fazermos uma espécie de uma barreira sanitária? Assim como, por exemplo, o município de Bituruna fez, passando hipoclorito, né, rapidamente ali nas rodas dos carros e todos os veículos que entram e saem da cidade. Aí, uma dica importante para uma questão de prevenção, é claro, a uma doença que está tão perto de nós. E já ali, Canoinhas, muito perto, já a transmissão comunitária. É claro, a atitude para evitarmos a proliferação depende de cada um, mas uma barreira sanitária, nesse momento, seria uma ideia bem-vinda. Já, depois do intervalo, tem Conexão Digital. Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan. Mais um Conexão Digital aqui, apresentado pelo professor André, coordenador do curso de Engenharia de Software da Uniguaçu. Estamos nos adaptando a esse momento único que nós estamos vivendo mundialmente, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? E eu gostaria de passar para vocês um pouquinho, né, lembrá-los de algumas dicas importantes referentes ao ambiente tecnológico nesse momento de pandemia. Infelizmente, os bandidos virtuais, eles estão aproveitando-se dessa situação, desse momento, para promover algumas fraudes no ambiente tecnológico, aproveitando essa angústia que a grande maioria
está passando, aproveitando esse momento de incertezas que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de comentar com vocês sobre alguns golpes que estão acontecendo através das mídias digitais, através das redes sociais, através dos comunicadores. Então, para deixar a gente um pouquinho alerta e para que nós possamos, nesse momento aí, não, além de fisicamente e psicologicamente estarmos sofrendo com esse momento do isolamento, mas que também nós não soframos no ambiente virtual, que ele seja um alento, na verdade, que ele seja uma ferramenta, um facilitador para a nossa comunicação e tudo mais, e que não seja mais um problema que nós estejamos enfrentando. Então, o que eu gostaria de lembrar a vocês, existem muitas campanhas acontecendo no mundo virtual de pessoas dizendo estarem arrecadando dinheiro, arrecadando produtos e assim por diante, através do mundo digital. Então, ou a maioria, na verdade, está recebendo doações. Então, assim, importante, antes de você fazer uma doação direto para esse site ou direto para essa conta ou assim por diante, verifique se de fato existe uma campanha nesse sentido. Normalmente é assim, doe X para ajudar o Hospital Y, doe tanto para ajudar a entidade carente X. Então, assim, verifique, procure nas redes sociais, de fato, procure principalmente no Google, vá no site da entidade, ligue para a entidade e verifique, olha, eu vi que tem uma campanha em prol, ajudando vocês, isso é verdade? Né? Então, ali você consegue ter mais informações reais se essa campanha é verdadeira. Se a campanha for verdadeira, aí a própria entidade vai passar os dados financeiros. Por quê? Porque os bandidos podem aproveitar de uma campanha verdadeira e passar dados falsos de contas para que você faça a transferência de dinheiro para essa conta e, na verdade, esse dinheiro não vai chegar. Então, a campanha é verdadeira, mas os dados não. Então, o que você faz? Você pega os dados daí com a entidade. A entidade que você quer ajudar, a entidade que você quer contribuir. Então, faça isso, certifique-se antes. Outra coisa, através do WhatsApp, certo? Tem muita coisa, compartilhe determinada informação, que ao compartilhar você vai estar ajudando o XYZ. Então, sempre, qualquer tipo de campanha que você está vendo, certifique-se antes, verifique se de fato existe, se a entidade que vai receber esse benefício existe de fato, certo? Então é muito importante antes certificarmos se de fato essa campanha existe, se essa entidade, os dados que você recebeu vão chegar, o que você fizer por essa instituição, seja através de doações financeiras ou doações de mantimentos, que esses materiais chegarão até essas pessoas. Outra coisa muito importante, gente, fake news. Tem muita fake news. Então, antes de você passar uma informação para frente, verifique se ela é verdadeira. As pessoas já estão num momento de angústia muito grande. Então, vamos evitar aí de passar para frente informações inverídicas que vão nos deixar aí numa situação até mais complicada. Então, só gostaria de lembrar a todos, pessoal, vamos nos cuidar, vamos cuidar do próximo. O uso da máscara é importante para proteger o próximo, e se o próximo usar, nos protege. Álcool em gel, isolamento, isso é muito importante. Então vamos cuidar da vida do próximo também, e principalmente da nossa e dos nossos entes queridos. Quero deixar aqui o meu grande abraço. Até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital. Bom, assim com Conexão Digital encerramos a edição de hoje do Jornal da Manhã. Lembrando que amanhã, sexta-feira, o nosso convidado já para estar aqui presente é o prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda, inclusive com um canal aberto à população para fazer perguntas ao prefeito. O que você quer saber do município? O prefeito estará respondendo os questionamentos. Depois do intervalo, você continua com as principais notícias do Brasil e do mundo. A todos uma excelente quinta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.